Salmo 1, verso 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse momento que o Senhor nos dá de estarmos juntos para estudar a Tua palavra. Que o Senhor Deus venha acalentar, aquietar e instruir o nosso coração nesta hora. Que as belas palavras de vida possam fazer parte, Deus, de nós, do nosso conhecimento nesta hora. Nós assim te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Desde o ano passado, nós estamos falando sobre o tema de buscarmos o Senhor, buscar satisfação em Deus. E cada vez mais esse tema tem se tornado propício, porque nada nesse mundo pode preencher o vazio do nosso coração. E principalmente diante das dificuldades, nós percebemos que nós, se olhássemos para a vida, para os problemas, para as más notícias que nós estamos vendo a cada dia, nós seríamos um povo muito triste. A nossa alegria está no Senhor. E nós então estamos estudando uma série que tem como título Práticas Espirituais ou Disciplinas Espirituais. Para que a gente possa ter essa vida que tem prazer no Senhor, nós devemos estar exercitados, nós devemos não só cuidar da nossa vida física, do nosso corpo, mas nós estamos exercitados espiritualmente. Nós estamos estudando um livro que chama Celebração da Disciplina, de Richard Foster. E a primeira parte dela nós terminamos hoje. São 3 partes. A primeira parte, disciplinas interiores: meditação, oração, jejum e estudo. Nós vamos estudar hoje a disciplina estudo. Ou seja, algo que nós chamamos de disciplinas interiores, algo que cuida do nosso coração. Quando nós meditamos, oramos, jejuamos e estudamos a palavra de Deus. A leitura que nós fizemos do Salmo 1, a gente já percebe como a vida cristã, ela é uma vida regada pelo estudo. Como é bom saber que nós somos pessoas que estudam, que gostam de ler, que se preocupam com o entendimento. Crer é também pensar. A fé não é uma fé simplesmente que não tem conhecimento das coisas. Nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa ser estudada. E à medida que nós estudamos a palavra de Deus, a nossa fé é fortalecida. Por isso essa disciplina do estudo, ela é mais um puxão de orelha para nós. Da mesma forma que nós precisamos gastar tempo orando, meditando, jejuando, nós precisamos gastar tempo estudando a palavra de Deus. Olha o que diz o Salmo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Para você não andar no conselho dos ímpios, você tem que andar no conselho dos justos, no caminho de Deus. E esse, como diz a palavra, o texto do Salmo 1, esse tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O cristão não vai meditar dia e de noite nas últimas questões do momento, nos últimos notícias. Não vamos nem falar das felicidades, que está difícil você meditar numa felicidade hoje, né? Mas o cristão não vai meditar nos prazeres e nem andar no conselho dos ímpios. Ele busca o seu prazer em meditar, em estudar a lei do Senhor. E quando se fala da disciplina do estudo, é algo que realmente é importante para nós. Nós cremos e entendemos que muitas pessoas estão vivendo abaladas, em dificuldades. Às vezes as pessoas até são cristãos, têm uma prática, digamos assim, vai à igreja, canta, até lidera algum grupo, mas emocionalmente não está bem. Não está bem na sua vida, não está bem interiormente. E essa disciplina, ela faz parte de algo que vai nos fazer bem espiritualmente.
vai fazer algo que vai mudar o nosso coração. E estudar a palavra é algo que vai mudar nosso coração. Romanos 12, 2 fala sobre a renovação da mente. Aumenta mais o retorno aqui, que eu não estou me escutando, estou falando mais alto cada vez mais aqui, não estou me escutando. Renovação da mente. A renovação da mente, obrigado, é algo que precisa ser feito através do quê? Através do estudo. Eu vou renovar minha mente como? Se eu não estudo a palavra, se eu não busco a Deus em oração, se eu não busco ao Senhor, a minha mente vai ficar cada vez mais cheia de coisas que desagradam a Deus. Filipenses 4:8 diz que tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, aí tem uma lista enorme, né? Amável, de boa fama, seja isso o quê? Que ocupe o nosso pensamento, irmãos. Que ocupe o nosso tempo. Às vezes eu fico em casa, para alguns que ficam em casa, tem sido oportunidade para assistir várias séries, sei lá, da Netflix, ou seja, de alguma coisa, ou ler algum livro, ou fazer alguma coisa, e muitas vezes a gente tem tempo, mas não está utilizando esse tempo para estudar a palavra de Deus. Vou entrar num curso de música, vou fazer alguma coisa, vou conversar na internet, vou fazer live. O quanto nós estamos despertando, aproveitando tempo para o estudo. Se você continua trabalhando normalmente, da mesma forma, tempo todos nós temos. O que falta muitas vezes é a gente entender que determinada coisa é importante para ocupar o nosso tempo. O que você acha importante para ocupar o seu tempo, você tem tempo para isso. Todo mundo tem tempo para isso. E nós sabemos que o estudo, como nós falamos, principalmente o estudo da palavra, é algo que nós precisamos encontrar tempo. Esse salmo, ele fala de alguém que tem seu prazer na lei, e nela lê 5 minutos por dia, medita de dia e de noite. A palavra de Deus tem que estar sempre perto ali. A gente sempre faz aquela comparação do celular, né? Quantas vezes por dia você dá uma olhadinha no celular? Já pensou se o celular fosse a Bíblia? A cada 10 minutos você dá uma checada lá. Vou dar uma checada num provérbio novo aqui. Aí lê um Provérbios 23, tá? Aí guarda, né? Aí sobra um tempo livre, agora vou ler o João 3,16. Né? Ou seja, tempo nós temos. Às vezes nos falta esse sentido de necessidade e o sentido de despertar para isso. Estamos falando de disciplina, sempre a gente tem que comparar com a questão física, né? Porque é a mesma coisa, você sabe que comer saudável, você sabe que exercitar, fazer uma caminhada, uma corrida é bom para a saúde, mas você olha para o tênis e fala, deixa aí, né? Amanhã eu vou. Então não pode ser assim com as questões da palavra de Deus. Nós sabemos que é bom para a nossa alma, que é bom para a nossa vida, e eu preciso então estudar. Para que eu tenha uma vida equilibrada, eu preciso estudar. Para que eu tenha essa vida de paz, eu preciso estudar. Ocupar o meu pensamento. Temores e ansiedades muitas vezes acontecem porque nós não estamos nos envolvendo, nos beneficiando com a disciplina do estudo. A gente vai resumir aqui, a gente não vai demorar muito, mas pense, estudar é algo que vai trazer na sua mente um conhecimento importante, vai trazer à sua mente coisas que você já sabe, mas que você precisa constantemente estar relembrando. E essas coisas são coisas que vão organizar a sua mente. E nós estamos falando da palavra. Quando a gente fala da palavra de Deus, nós percebemos as palavras, como a gente canta, nessas palavras de vida, que são alegres. São palavras que, como preenche, como nos dão sabedoria, como nos dão paz. Jesus disse, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, trará paz, trará sentido à nossa vida. Eu vou falar algumas coisas aqui, um pouco chamadas, vamos chamar assim de técnicas, né?
sobre estudo, algumas formas de se estudar ou de ler: repetição, concentração, compreensão, reflexão. Repetição. Quando você lê alguma coisa, você percebe isso. Quando você lê a segunda vez, não é jogado fora. Parece que até você está lendo outra coisa. A terceira vez, a quarta vez, repetição faz parte de uma forma de ensino, de estudo. Vamos dizer assim, um exercício que a gente pode fazer. Pegar um livro da Bíblia, um livro pequeno, como 1 Pedro, 2 Pedro. Leia uma vez todo dia, durante 10, 30 dias. Todo dia você lê novamente. A repetição, você vai perceber, e tem um caderninho para anotar. Cada dia você vai perceber que você vai ler o mesmo texto e tem uma coisa nova para anotar. Isso é estudo. Você vai estar ali, nessa repetição, levando as coisas para a sua mente. Vocês percebem quanta gente tem repetição no dia a dia? Como os jornais repetem as mesmas notícias o tempo todo, você não escuta 10 vezes, 30 vezes a mesma coisa? Aquilo acaba entrando na sua mente. Às vezes, quando a gente assiste determinados programas que não são muito bons, a gente fala, isso não tem problema. Não tem problema, mas é uma repetição que acaba entrando na sua mente, sem você mesmo estar percebendo isso. E tudo isso vem como essas propagandas repetidas o tempo todo. Daqui a pouco você está lá comprando determinada coisa, porque a repetição te levou àquilo. E a repetição de o que é bom também vai fazer com que a gente, aos poucos, vá entendendo e conhecendo. Concentração. Não basta repetir como uma reza, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, detalhe, faz... Concentra. O Senhor é o meu pastor. Concentração. E aí já você pode encaixar aqui a outra palavra, que é compreensão. Você tenta compreender o máximo possível daquilo que está sendo dito. E assim você vai refletindo sobre aquilo. Vocês já perceberam como as pessoas hoje fazem uma leitura? Qualquer um posta uma coisa na internet e a pessoa fala lá embaixo, eu não gostei. Você não gostou de quê? Você leu primeiro? Você leu? Um texto enorme, leu o título. Você entendeu? Você tem que entender o que a pessoa quer dizer, o que a pessoa está dizendo, o que você entende com aquilo. Eu lembro um pastor, uma vez ele tinha colocado a capa do livro dele, que ele ia lançar o livro. O título do livro era Pentecostal Reformado. O título também já era, né? Aí começou uma série de comentários criticando o livro. E ele falou, espera aí, gente, isso é só a capa do livro. O livro tem mais de 300 páginas. Vocês não leram o livro ainda, já estão acabando com o livro que nem nasceu ainda. O que ele quer dizer com isso, né? Então, tudo isso faz parte, irmãos. A repetição, a concentração, a compreensão, a reflexão. Isso tudo vai fazer parte desse significado. Você vai fazer uma verdadeira leitura, né? Essa palavra, leitura, leia, compreenda o que está acontecendo, vá levando aquilo para a sua alma, aquilo possa começar a você ter domínio sobre aquilo, a ponto que quando você fechar a Bíblia, você consegue lembrar daquilo que você estudou, aquilo vai fazer parte de você. Incentivos temos muitos na Bíblia. Salmo 111, 9 diz, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Versículo 11. 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que faz o homem perfeito e habilitado para boa obra? Toda a Escritura. Nós conhecemos a palavra? Toda a Escritura? Nesses tempos que eu não sei todo mundo, né? Quando eu falo a gente, é alguns que têm mais tempo por causa de estar trabalhando parte ou estar mais em casa. Uma das coisas que a gente pode fazer é ler a Bíblia mais.
Faça lá a conta. Quanto tempo eu tenho que ler por dia para ler a Bíblia em 2 meses, em 3 meses, ler a Bíblia inteira? Uma coisa que a gente pode fazer. Grava a Bíblia. Todo mundo tem celular, né? Faz gravação de voz, grava os capítulos da Bíblia. Eu encontrei a semana passada no YouTube uma coisa que eu gostaria de fazer, não fiz ainda, né? Mas a Bíblia gravada, a pessoa que colocou, gravou a Bíblia inteira no YouTube sem imagem, só pôs um papel de parede lá e ele foi lendo. Cada livro é um vídeo no YouTube. Então tem vídeo de 3 horas, vídeo de 2 horas, vídeo de 1 hora. E hoje o YouTube ele coloca capítulos, né? Então você pode fazer a marcação dos capítulos. Então Gênesis 1, Gênesis 2, você pode ir pulando lá. Gravou a Bíblia inteira. E eu fiquei olhando, nossa, tem livros como Gênesis, como outros, que em 3, 4 horas você lê. Muito 3, 4 horas. Aí você olha, tem hoje em dia uma moda dos podcasts, tem podcast de 3 horas, fica falando lá, um monte de coisas nada a ver, e tem muita gente que assiste 3 horas de um podcast desse. Você não quer gravar a Bíblia? Escuta a Bíblia, põe lá na sua casa lá para escutar a Bíblia. Bom, vamos lá. A partir da Escritura nós podemos ser transformados, habilitados para boas obras. Deus é misericordioso, né, irmãos? Porque se fosse depender da nossa qualidade de estudo, muitas vezes a gente seria muito pior. Mas graças a Deus nós temos ainda vivido bem diante de Deus, acredito eu, nós estamos conseguindo viver bem, mas podemos viver melhor através do estudo da palavra. E aí, a gente poderia voltar a dar algumas instruções, como escola dominical, como o estudo da revista da escola dominical, estudos sobre a Bíblia, pegar um livro grande, um livro pequeno, comentários bíblicos. Hoje em dia tem curso de tudo na internet, tem uns pagos, né? Tem uns sem ser pagos. Há uma variedade de coisas que nós podemos fazer. Como eu disse, é uma leitura, gravar textos, ou até mesmo fazer um retiro, né? Não tem retiro hoje de comunidade? Faz um retiro pessoal. Separe uma hora do dia, vá para algum lugar e estude a Bíblia. Sempre teremos condições de fazer alguma coisa. Esse capítulo, nós estamos falando basicamente muitas coisas que estão lá no livro. Este capítulo, ele termina com uma questão interessante. Ele fala estudo de livros não verbais. O que ele quer dizer com isso? Ele fala sobre estudar as situações, acontecimentos. Lembra que eu falei da leitura? Você pode fazer uma leitura sem ser uma leitura escrita. Hoje a gente vai para casa, a gente vai fazer uma leitura, a gente já está fazendo, né? Uma leitura de como é bom estar aqui na igreja, uma leitura de ver o irmão do lado, isso é leitura. Uma leitura do que acontece, mas ele fala também da natureza. Você pode ler o céu, você pode ler um passarinho cantando, você pode ler uma chuva caindo. Então ele vem falando sobre isso, e dá algumas passagens bíblicas, como Isaías 55, 12. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então ele fala, leia as obras de Deus, a criação. Esse estudo traz alegria, traz paz. Tem um salmo que eu gosto muito que diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Acredito que a maior parte da bondade do Senhor não está na notícia, né? Mas está no irmão que você pode ver, está na natureza que você pode enxergar, nos acontecimentos. De repente uma chuva inesperada, né? Acredito que ontem, de repente começou a chover. Você abre a janela, leia, faça uma leitura. Leia a lua, leia o sol. Não é para adorar, não é para ler. Adorar a Deus, como nós falamos numa aula de escola dominical. Esse estudo vai trazer mais paz ao nosso coração. Irmãos,
Todos esses nossos momentos dessa série é igual uma aula. Não adianta a gente ter uma aula sem praticar. Quantos já ouviram as outras mensagens? Se você quiser ouvir as mensagens, tem gravado lá no YouTube. Mas eu gostaria que você, todas as vezes que você viesse à igreja para ouvir, anote lá na sua agendinha. Não precisa anotar o sermão inteiro, mas coloque lá. Como lição de casa, meditação, oração, jejum, estudo. Se você tiver alguma dificuldade com o método, pode pedir ajuda, mas acredito que é simples, né? O que nós estamos falando é bem simples. Nos falta começar. E mais uma vez, é muito importante o que nós falamos hoje. É mais do que ler a Bíblia, é estudar a Bíblia. A gente sempre fala, né? Leia a Bíblia toda. Às vezes você lê a Bíblia, mas você não parou para estudar a Bíblia. Nós estamos fazendo quarta-feira, estudo de 1 Pedro, quase versículo por versículo, às vezes palavra por palavra de um versículo. Como é bom a gente poder parar e estudar a Bíblia. A gente faz devocional, mas é diferente o devocional de estudo. A devocional é uma leitura, você está mais preocupado com o que aquilo está falando para você, você não tem uma grande preocupação em entender o texto. É até perigoso, às vezes numa devocional você pega um versículo que está falando uma outra coisa, se você for estudar bem, ele está falando uma outra coisa. Aí você só pega um versículo e já, olha, isso é isso, até prega, né? Estudar. Nós precisamos estudar, nós não podemos ser um povo raso do Evangelho, precisamos ser um povo que conhece, podemos conversar. Hoje eu acredito que qualquer um de nós aqui, se for conversar sobre política, sobre o Supremo Tribunal, sobre doença, sobre vacina, todo mundo está doutorado aqui, a gente fica a noite inteira conversando aqui. E se a gente chegar e vamos conversar sobre a epístola de Paulo a Tiago, o que nós conhecemos? O que nós compreendemos? Lembra lá em 2 Tessalonicenses, o que Paulo falou? Lá, olha, não é? A gente deveria ter essa Bíblia já na mente. Nela, meditando de noite, nós iríamos falar mais dela, nós iríamos pensar mais nela. Que Deus nos abençoe. Como nós falamos no início, muitas pessoas têm sido escravas do medo, da dúvida, da ansiedade, problemas que poderiam ser resolvidos, ou pelo menos amenizados pelo hábito do estudo. No lugar de nós nos preocuparmos, tomar um tempinho para estudar mais a Bíblia, a palavra de Deus. Muitos cuidam do exterior, práticas que não acompanhadas do coração podem causar grandes problemas no próprio coração. Amém? Nós vamos ficar em pé. Nós vamos orar já encerrando esse momento de culto e a receber a bênção. E que Deus esteja nos abençoando. Quarta-feira nós teremos a nossa reunião ainda às 19 horas. Esse tempo é até dia 30. Vamos aguardar então o novo pronunciamento do governador. Para lá para frente, o que será? Estamos nas mãos de Deus. Mas estamos muito felizes por todos que puderam vir hoje, todos que acompanharam também pela internet. E que Deus assim nos abençoe. Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, por essa hora. Somos gratos a Ti, Senhor, pela essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos como igreja, ó Deus. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui nessa noite. E que essa mensagem venha falar aos nossos corações, Deus, sobre o compromisso de uma prática espiritual chamada estudo. Ó Deus querido, todos nós temos a bênção, a alegria de ter a Bíblia em casa. É um privilégio, a Bíblia é da nossa língua. Todos nós temos hoje o privilégio de alcançar, ó Deus, e estudar essa Bíblia. Que o Senhor Deus nos ajude a fazer isso. E que o Senhor Deus nos abençoe em todo o tempo. Ó Pai, abençoe esta igreja,
abençoe a nossa vida, a nossa saúde, continue com os que estão enfermos, fortalecendo a vida destes, famílias enlutadas. Nos preserva, Senhor, preserva a nossa saúde, para que nós também não venhamos a ficar doentes, ó Deus. Nos dá o sustento, o pão necessário, e também nos abençoe a ajudar aqueles que necessitam. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.